O verdadeiro adorador é aquele que se coloca aos pés do Senhor todos os dias da sua vida. Não apenas quando está no templo, não apenas quando se reúne em um culto de louvor e adoração, mas em todos os momentos da sua vida. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus aplique a porção da sua palavra lida nos nossos corações. Amém. Amém. Amados, queremos refletir nesta noite quanto ao texto lido, observando no que consiste a adoração verdadeira, no que consiste a real adoração ao nosso Deus. Nós temos vivenciado um tempo em que muito se fala de adoração ao Senhor, muito se fala de estar juntos para glorificar ao Senhor, mas na verdade, no que consiste essa real e verdadeira adoração? O que é que a gente pode tirar como lição do que a Bíblia Sagrada nos ensina, naquilo que de fato nós devemos fazer para estarmos adorando ao Senhor verdadeiramente? Não ser uma adoração de lábios, não ser uma adoração aparente, não ser uma adoração apenas para mostrar, mas ser uma adoração que seja fruto do nosso coração, da nossa vida com Deus. Então, quais são alguns desses elementos básicos na nossa adoração ao nosso Deus? No que consiste, irmãos, uma verdadeira adoração àquele que é o nosso Pai Celestial? Nesta noite queremos refletir, procurando ressaltar, dentre tantas coisas, dentro de algumas realidades, três importantes ideias que entendemos ser de suma importância para a adoração que prestamos ao nosso Deus. A primeira delas, amados, é a entrega. Quando nós lemos o texto de Romanos, capítulo 12, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e nós observamos o verso primeiro, falando dessa nova vida, falando de agora entendermos como devemos nos achegar a Deus, nos aproximar dEle, como devemos nos apresentar a Ele, como nos diz o texto. Nos apresentarmos diante do Senhor com o nosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E isso pela misericórdia de Deus, pela graça dEle. Quando Ele usa a expressão que apresenteis o vosso corpo, Ele está querendo mostrar que é a totalidade do nosso ser, toda a nossa existência, toda a nossa vida. Não são partes, não são momentos. Há muitos que pensam que a adoração a Deus é tão somente quando se reúne no templo para aquele culto de louvor e adoração. Nós, quando ouvimos o início do culto, nosso irmão presbítero Emanuel, ele citou, estamos aqui para o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E há muita gente que pensa que a adoração a Deus é tão somente naquele momento em que nos reunimos. Mas o apóstolo Paulo, ele vai destacar e ele vai mostrar que não apenas nesse momento, mas a nossa vida como um todo, todo o nosso ser, deve ser uma verdadeira adoração ao Senhor. E por isso é necessário uma entrega. Por isso é necessário estarmos nos colocando aos pés do Senhor constantemente. No Antigo Testamento, a liturgia do culto judaico, ela exigia-se
do adorador que o mesmo ele trouxesse ao tabernáculo, trouxesse ao templo uma oferta. E ali, para ser sacrificada, eles precisavam levar algo que pudesse ser colocado ali no altar, de ser sacrificado, para que ele pudesse estar adorando. Como nós lemos lá no Salmo 96, e o versículo de número 8, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Irmãos, a adoração, ela é uma total, plena, completa e definitiva rendição a Deus. O Antigo Testamento mostrava que era preciso realizar por este caminho, porque estava refletindo algo que lá na frente aconteceria. Era aquele sacrifício que os homens precisavam realizar, era aquele sacrifício que os homens precisavam fazer, era o derramamento de sangue que era necessário acontecer. E isso já tipificando o sacrifício sacrossanto do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Isso nós vamos observar em alguns versículos daqui a poucos instantes, lá no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. E aí nós observamos, irmãos, nessa adoração que deve ser total, plena, completa e definitiva ao nosso Deus, nós observamos o que nos diz lá em Gênesis, capítulo 22, o verso 5, quando fala de Abraão, quando ele estava ali para oferecer o sacrifício ao nosso Deus. Veja aí, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 22. No verso 5, diz o seguinte: Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Algumas coisas importantes e alguns aspectos importantes nos chamam a atenção. Abraão, ele tinha uma confiança no Deus vivo muito grande. É tanto que no versículo 5, quando ele reuniu, deixou os seus servos ali, ele disse: olha, nós estaremos indo adorar e voltaremos. Interessante, ele tinha confiança e ele estava ali tão somente com aquele que ele ia sacrificar, que era o seu filho. Ele estava com a lenha, estava com o fogo, estava com o cutelo. Ele poderia dizer: eu vou sacrificar, eu vou adorar e depois eu volto. Mas ele disse: voltaremos. Porque ele tinha a convicção de que Deus estaria provendo aquilo que era preciso para o sacrifício ali na adoração de Abraão, juntamente com Isaque. Quando nós lemos, irmãos, em 1 Samuel, no capítulo 1, nós vamos observar que, do versículo 24 ao 28, nós vamos observar algo também importante. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera.
pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pediu. E eles adoraram ali o Senhor. Irmãos, esses exemplos citados, tanto de Abraão como de Ana, são exemplos de entrega na adoração. Abraão estava disposto a entregar o seu próprio filho para adorar ao Senhor, porque o Senhor havia pedido, disse: olha, Abraão, eu agora quero que ele seja sacrificado. Nós observamos de que Ana, ela também estava ali para adorar ao Senhor e devolvendo, entregando o seu filho. Filho este que ela pediu tanto, confundida até com alguém que estava embriagada, nos momentos de angústia, pedindo a Deus que concedesse a ela um filho. E ela voltou ali à casa do Senhor para adorar a Deus. Tanto Abraão como Ana entregaram os seus filhos num ato de adoração. Eles não tiveram nenhum momento pensaram em: será que é para fazer? Será que eu vou? Não. Eles foram adorar ao nosso Deus. Eles se entregaram e entregaram aquilo que eles tinham como mais precioso para eles. Abraão teve um filho já na sua velhice. Ana era estéril e conseguiu conceber e ter o seu filho. Mas entregaram ao Senhor. Irmãos, agora no culto cristão, nos nossos dias, como tem sido esta adoração? Não mais é exigido aquele sacrifício de um animal como era no Antigo Testamento. Isso porque Jesus, ele já se ofereceu por nós na cruz. E aí nós vamos observar alguns textos lá de Hebreus, no capítulo de número 7, e nós vamos observar os versos 26 e 27. Se atentarmos para a carta aos Hebreus, nós vamos ver que não somente aqui neste capítulo 7, mas vários outros capítulos falam a respeito desse sacrifício, daquilo que era realizado através do Senhor Jesus, daquilo que foi realizado através do Senhor Jesus. Como diz o texto: com efeito, nos convinha um sacerdote como este, santo, inculpado, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O sacrifício no Antigo Testamento, todas as vezes que existia um momento de adoração, o sacerdote ele sacrificava o primeiro animal para o perdão dos seus pecados, para só depois ele poder realizar os sacrifícios pelos pecados dos povos, das pessoas do povo. Mas Jesus não precisava realizar um sacrifício para o perdão dos seus pecados, porque ele não tinha pecado, como diz o texto. Sem pecado, depois santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. No capítulo 9, no versículo de número 28, diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Amados, veja que o texto ele diz de uma maneira muito clara: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Eu fico observando esta palavra e lembrando daquilo que muitas pessoas às vezes pensam, que a salvação será alcançada por todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares. Não, é para muitos. E aí fica a pergunta: você faz parte destes muitos? O próprio Jesus, no momento da celebração da ceia, ele disse que o seu sangue foi derramado para resgate de muitos. Não são de todos. Não são todas as pessoas que alcançam o perdão de Deus. Não são todas as pessoas
Senhor. Não são todas as pessoas que realmente reconhecem o sacrifício de Cristo na cruz em seu lugar, porque preferem viver as suas vidas não como entrega ao Senhor, mas viver as suas vidas conforme o seu bem querer, para realizar as suas próprias vontades, para satisfazer os seus próprios desejos. Mas o texto diz que esse foi para o resgate de muitos, para o perdão dos pecados, para tirar os pecados de muitos. Por isso que lá em Atos capítulo 3, o apóstolo Pedro, ele pregando, transmitindo a mensagem, ele diz: olha, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, e viram tempos de refrigério. Então, é necessário o homem ele compreender isto, ele entender esta mensagem, que ele precisa se voltar para o Senhor, ele precisa se entregar ao Senhor, para que de fato ele venha a ter uma verdadeira adoração, para que de fato ele possa se prostrar aos pés do Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade. Porque o que Deus espera dos seus adoradores, amados, é uma entrega de vida, é uma entrega do seu ser, é a entrega de tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, todo o nosso ser, toda a nossa vida. Por isso que o texto nos fala isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto espiritual, verdadeiro. E não vos conformeis com este século. Aquele que não tem realmente em sua vida o desejo de entregar-se, de estar colocando seus pés no Senhor, ele não se conforma assim com este século, ele se amolda assim a este século, ele se coloca por igual, ele se coloca em fazer aquilo que este século, este mundo tem oferecido. Mas o texto diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas vocês sabem que o que as pessoas de fato querem é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eles querem estar recebendo a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Só que é preciso algo, é preciso uma entrega, é preciso um oferecimento ao Senhor, não mais de um cordeiro, não mais de um novilho como no Antigo Testamento. Porque Jesus já fez isso uma vez por todas em nosso lugar. Mas uma entrega da nossa vida, uma entrega do nosso ser, uma entrega de toda a nossa existência ao Senhor. O verdadeiro adorador é aquele que se coloca aos pés do Senhor todos os dias da sua vida. Não apenas quando está no templo, não apenas quando se reúne em um culto de louvor e adoração, mas em todos os momentos da sua vida. E isso vai refletir em um outro aspecto importante, uma outra ideia importante que consiste a adoração, que é o estilo de vida. Não somente você vai entregar-se ao Senhor, mas você precisa ter um estilo de vida. E que seria esse estilo de vida? Seria ter uma vida cristã verdadeira, real, autêntica. Uma vida prática daquilo que você tem ensinado, daquilo que você tem pregado, daquilo que você tem anunciado nas Escrituras Sagradas. Você vai vivenciar aquilo no seu dia a dia. Você vai estar realmente sendo aquela pessoa que é o exemplo, é aquela pessoa que é o modelo, é aquela pessoa que vai ter de fato uma verdadeira adoração na sua vida. E isso vai refletir para todos quantos estão em seu derredor. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. A Bíblia diz que nós somos o embaixador. Nós somos a carta escrita e lida. A Bíblia diz que nós somos o bom fermento. Nós somos agentes de transformação. Mas para isso, amados, precisamos realmente termos um estilo de vida real, não aparente, não de uma capa, mas o real, o verdadeiro, onde quer que estejamos. Seja na igreja, no templo, seja em casa, seja no trabalho, no lugar onde você estuda,
seja na cidade que você mora, com as pessoas que você tem convivência na rua, no condomínio, seja na cidade diferente que você esteja, porque o crente real, verdadeiro, ele se entrega ao Senhor, ele tem um estilo de vida verdadeiro, um estilo de vida entendendo quem ele é, ou melhor, quem Deus fez ele ser o sal da terra, ser a luz do mundo, ser o bom perfume de Cristo, ser o embaixador, ser a carta escrita e lida, ser o bom fermento, ser aquele agente de transformação, ter uma vida exemplar, testemunho cristão, vida prática. O cristão, amados, ele faz do seu trabalho, dos seus atos, da sua vida, um culto a Deus. Toda a vida do cristão é uma celebração litúrgica, é um ato de adoração. Seja ele médico, seja ele advogado, seja ele engenheiro, seja ele professor, seja ele empresário, seja ele agricultor, seja ele quem for. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, como nos diz lá na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Tudo aquilo que nós, como servos de Deus, fazemos, precisa ser um toque de servo, daquele que está para adorar, daquele que está para servir, não como Senhor, mas como servo, daquele que realmente está ali para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor em toda a sua vida. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, traz ali algo muito simples, algo tão comum do dia a dia das nossas vidas. E ele diz: olha, até neste momento você precisa fazer isso para a glória de Deus, em adoração real, verdadeira ao Senhor. O texto diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Adorar ao Senhor, irmãos, não é um querer, uma escolha, é um estilo de vida. Hoje eu vou adorar, hoje não, amanhã não, hoje sim. É um estilo de vida, é algo que você faz no seu dia a dia, em todos os momentos. Precisamos compreender que a verdadeira adoração, ela precisa ser constantemente em nossas vidas. É daquele que obedece ao seu Senhor, daquele que entende que ele é servo, ele está para obedecer ao seu Senhor. Mas não somente, amados, ele deve estar se entregando ao Senhor, colocando-se aos seus pés, entendendo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em seu lugar. Não somente ele precisa ter esse estilo de vida, uma vida exemplar, uma vida que possa testemunhar de Cristo, uma vida prática, mas ele também tem que compreender algo que é necessário em sua vida, ele ter uma intimidade. Alguém definiu o louvor e a adoração como sendo um funil. O louvor, como muitas pessoas pensam que adorar o Senhor é tão somente cantar, louvar, né? Mas ele disse que o louvor é a parte maior do bojo do funil, e a adoração é aquela parte mais estreita. Irmão, porque a adoração é um encontro pessoal com Deus. Na adoração dá-se um encontro, o desfrutar da presença do Senhor, é a entrada na sala do trono, é um abrir do coração, é um derramar-se aos pés do Senhor. É uma hora onde você declara de quem de fato é Deus para a sua vida. E aí há um reconhecimento de quem você é.
quando nós lemos no Salmo 100, nos versos 3 e o verso 5, nós vamos observar que diz que o Senhor, Ele é Deus. O verdadeiro adorador, ele reconhece a quem ele está adorando. Ele entende, ele compreende que ele está adorando e que ele, a quem nós estamos adorando, ele é o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Aquele que nos formou, aquele que nos criou, aquele que tem nos sustentado e aquele que nos chamou para servirmos a Ele. No verso 5, diz que esse Senhor, a quem nós estamos adorando, na beleza da sua santidade, é um Deus, um Senhor bondoso. Ele é bom, como nos diz o verso de número 5 do Salmo 100. Quando nós lemos o Salmo 136, vai mostrar que Ele é o Senhor misericordioso. Todo o Salmo 136 vai falar a respeito disso. Ele conclui cada versículo dizendo que o Senhor é a sua misericórdia dura para sempre. Como filhos, irmãos, agora chegamos a Deus. Nós podemos e temos esse privilégio de chamá-lo de Pai. Há muita gente que em suas orações diz assim, Paizinho, como se isso fosse intimidade. Essa expressão, colocando no diminutivo, e essa é a intimidade, não. Essa intimidade que o crente tem com Deus é a intimidade desse culto pessoal com Ele, na adoração, de dar-se realmente esse encontro, de desfrutar da sua presença, de estar realmente entendendo quem Ele é. E agora nós temos o privilégio de chamá-lo de Pai, porque até então éramos tão somente criaturas de Deus, criados por Ele, mas nos tornamos seus filhos. Em João nos diz isso. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Nos tornamos filhos de Deus, não por nós mesmos, mas pela graça e misericórdia do Senhor. Nós fomos alcançados pelo seu grande amor. Tivemos as nossas vidas transformadas. E hoje podemos chamá-lo de Pai. E aí o Senhor Jesus, em sua oração, lá em Mateus capítulo 6, traz-nos algumas lições importantes. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Aquela oração conhecida por todos em todo o mundo. É a oração dominical. Quando Jesus vai ensinar aos seus discípulos a orar, ele diz, olha, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, veja que o texto ele traz de uma maneira muito direta. Primeiro ele diz, olha, Pai. Jesus nos mostrou que nós somos os filhos dele, de Deus. Por isso que nas nossas orações, Pai nosso, como filhos, e diz, olha, santificado é o momento da adoração que nós fazemos ao nosso Deus, mostrando quem Ele é. Venha o teu reino como súditos, entendendo de que Ele é o nosso rei. Faça-se a tua vontade como nosso Senhor, sendo nós servos dEle. E aí o pão nosso dai-nos hoje, entendendo e mostrando de que nós somos dependentes dEle. Perdoa-nos, mostrando que nós somos pecadores. E nós carecemos dele, nós precisamos dele, porque somos fracos. O texto diz, não nos deixes cair em tentação. Nós carecemos de ti, nos sustenta. Irmãos, a adoração é descobrir que realmente Deus ele é em nossas vidas.
o que Ele tem realizado em nós. A adoração é descobrir que Deus, pelo seu Espírito, está em nós. Isso nós vemos em João, no capítulo de número 14, e no verso de número 16 e 17, quando diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Que privilégio, amados, nós temos. Que privilégio nós temos de estarmos servindo a esse Deus maravilhoso. Que privilégio nós temos de podermos adorar a este Deus maravilhoso. Que privilégio nós temos de nos prostrar aos pés desse Deus maravilhoso e estarmos realmente adorando da beleza da sua santidade. Estamos servindo a Ele. E isso de que maneira? Entregando a nossa vida ao Senhor, nos colocando aos seus pés, tendo uma vida exemplar no nosso dia a dia, tendo esta intimidade com o Senhor, de poder colocar-nos diante dEle, clamando a Ele, pois nós somos os seus filhos. Irmãos, a experiência da adoração muda a nossa vida. A nossa vida cristã ela será enriquecida a cada dia, a cada momento, à medida que nós somos e somos esses adoradores verdadeiros. Nós vamos cada vez mais crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós vamos cada vez mais nos aproximando mais e mais dele como verdadeiros adoradores. Como tem sido a sua vida de adoração? Como tem sido o seu dia a dia de adoração ao Senhor? É tão somente quando vem o tempo? Ou você também adora ao Senhor onde você estiver? Porque a sua vida é uma vida exemplar. Você entendeu que foi comprado e lavado pelo sangue de Cristo. Como é que tem sido a sua adoração? E você que está conosco nesta noite, que ainda não tem esse conhecimento, que ainda não entendeu o real significado da verdadeira adoração, você já entregou a sua vida a Cristo? Já se colocou aos pés dele, entendendo que só quando você entrega-se a Ele, você vai ser um verdadeiro adorador? Será que você já compreendeu isso? Será que você já compreendeu que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi para lavar e perdoar os seus pecados? Para que você tenha o privilégio de poder chegar-se diante de Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade. Como você tem vivido a sua vida no dia a dia? Será que você já compreendeu essa necessidade de se prostrar aos pés do Senhor? Se você quiser realmente ser um verdadeiro adorador, se você de fato quer estar adorando, glorificando, exaltando ao nome desse Deus que fez os céus e a terra, que nos criou, que nos formou, que nos chamou, e que tem falado também ao seu coração, tem também tocado em seu coração, tem lhe mostrado a necessidade de você também estar entregando-se a Ele, está se prostrando aos seus pés, está vivendo uma vida para a honra e glória dEle. Que você se prostre de fato aos pés do Senhor. Que você reconheça o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário em seu lugar.
e que você possa vivenciar isso que o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que você reflita, que você medite, a quem você está servindo, a quem você está adorando, e que possa ter uma entrega ao verdadeiro Deus, aquele que realmente transformará a sua vida, fazendo de você um verdadeiro adorador, dando a você o privilégio de ter um estilo de vida, uma vida exemplar, um testemunho cristão, uma vida prática realmente da vida daquilo que a Bíblia fala que você precisa fazer. E você ter o privilégio de poder chegar diante do trono e dizer: Pai, eu te busco, Pai, eu te clamo, Pai, eu me prostro diante de ti, sabendo quem tu és e quem eu sou. Ó Senhor, eu preciso de ti. Que Deus continue me abençoando. Amém.